bom dar uma boa noite, né? Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Primeiramente, agradecer a Deus, como já fizemos nos pedidos. E vamos baixar nossos frutos, porque para Deus falar em nosso lugar. Senhor Deus, tua palavra vai ser aberta. Que a mensagem desta noite ela possa ser transmitida não por aquele que aqui está, mas que as palavras sejam tuas, que ela possa alcançar o coração de cada um de nós, principalmente a mim, para que eu possa cada dia mais, dentro daquilo que o Senhor falar, juntamente com meus irmãos, possamos progredir em fé, espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém. Qual é o tamanho do seu gigante? Essa é a grande pergunta. Qual o tamanho do seu gigante? O que você considera gigante? Não apenas aquilo que está na Bíblia, mas nós temos muitos gigantes na vida. Muitas vezes, nós o vemos como maior do que a nossa fé. Se você pegar um recipiente, um livro, alguma coisa e colocar à frente da luz, a sombra dela parece muito maior do que aquilo que você tem na mão. A sombra aparece muito maior do que aquilo que você tem na mão. É assim que acontece com o pecado, é assim que acontece com o nosso medo, é assim que acontece com os nossos problemas financeiros. E qualquer problema que nós temos, muitos deles, parece à nossa frente como uma barreira intransponível. O gigante ele é representado por muitas coisas que nós temos no dia a dia. E depende muito da nossa fé, depende muito da maneira como nós encaramos essas coisas. Eu gostaria que irmãos abrissem a Bíblia no 1 Samuel 17, versículo 4 a 7. 1 Samuel 17, versículo 4 a 7. Lá tem uma história bastante conhecida. E nós vamos tirar lições dela. Lições dela. Você já conhece a história, mas pormenorizar a cada um dos fatos faz com que a gente aprenda muito mais, tire muito mais algo, uma essência maior daquilo que foi escrito. 1 Samuel 17, versículo 4 a 7. Não lemos assim. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Pesado, hein? Pesado. Trazia candeleiras, aliás, de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudo. Todo mundo já conhece a história aqui de Davi. Já conhece. O que chama a atenção é que durante 40 dias o exército filisteu, principalmente na pessoa de Golias, afrontou o povo de Deus. Os soldados ali em grande número, mas tinha uma coisa que precisava se ver. Eles viam um gigante, mas não olhavam para Deus. Diferente do menino Davi. Apesar de ter sido aconselhado de que ele não deveria tomar aquela frente ali de lutar com o gigante, Davi tinha uma visão diferente do Deus que ele via. E no arraial, quando muitos falaram para ele que dificilmente ele poderia vencer aquele gigante, ele disse: olha, eu matei um urso e matei um leão, tomando conta do rebanho de meu pai. O Deus que me livrou do urso e do leão é o mesmo Deus que vai me livrar deste gigante que está afrontando não a vocês, mas está afrontando ao teu filho. Amém. Irmãos, o que chama a atenção também é que Davi não foi bem recebido pelos seus irmãos. Sabe fazendo o que aqui? Mas é certo. Tinha mandado Davi levar alimento, presente para o rei. Enfim,
e que ele pudesse ver o que estava acontecendo no arraial, como estavam seus irmãos, e trouxesse a resposta para eles. Só que quando Davi chega lá, que encontrou essa situação, Davi se dispôs agora a tomar a frente de um exército. Tomar a frente de um exército. Quantos soldados estavam ali? Né? Quantas pessoas estavam ali armadas? Mas na frente estava alguém que para eles era uma barreira intransponível. Era um gigante bem armado, era um gigante preparado, era um que representava os filisteus. E os filisteus depositavam nele toda a confiança. E a ordem era a seguinte: se o exército de Israel vencesse os filisteus, eles seriam escravos do exército de Deus. Se acontecesse o contrário, o povo aqui seria escravo dos filisteus. Mas, queridos, Golias era enorme. A Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Não é fácil. Para aqueles homens que estavam ali, ver uma figura dessa, bem armada, não é? Sabia, portanto, que ele era um grande guerreiro. Quem sabe lá a história de Golias, se ele não tinha derrotado outros exércitos. Mas naquele momento, ele estava afrontando um exército de um Deus diferente. Um Deus vivo, um Deus poderoso. Os soldados viram a figura de Golias, o gigante. Mas Davi olhou para Deus e viu que Deus era maior do que aquele gigante. Amém. Quando ele trouxe a mensagem de que tinha destruído, né, o urso e o leão, o rei disse: olha, mas você é muito novo, você é um menino, você não vai suportar a luta nesse homem. E foi agora fazer o quê? Vestido de soldado. Vestido de soldado. Mas era uma roupa pesada, né? E Davi não suportou. Davi não suportou o peso daquela roupa. Mas ele disse: olha, falando agora para o Golias, que estava afrontando direto o povo de Deus, querendo que saísse de lá com alguém que pudesse lutar com ele, contra ele. Mas ninguém se mexeu. Eu fico agora imaginando, irmãos, o rei, não é? Ali à frente do povo, com medo de um homem. Com medo de um homem. Simplesmente porque era avantajado, né? O corpo físico avantajado, o homem. A forma de Golias já era conhecida. Tanto é que eles não aceitaram de maneira nenhuma ir lutar contra ele. Mas Davi, o menino Davi, chegou no arraial e agora deu uma grande lição para aqueles soldados. O exército dos filisteus tinham se reunido para batalhar contra os israelitas. Mas naquela manhã, chegava Davi ao arraial e encontrava um gigante afrontando o exército do Senhor. E Davi olhou que não era uma afronta direta para os homens. Possivelmente, o gigante estava querendo agora mostrar o seu poder, a sua força. Vencer um guerreiro que fosse mandado para ele. Ele esquecia, porque do outro lado, estava alguém poderosíssimo que poderia transformar toda aquela situação. E ele agora continuava sobrando. E o que me chama a atenção também, em 1 Samuel 17, 45, é que Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Diz mais: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Essa semana que passou, nós estamos até conversando sobre a lição semana passada. Eu disse: irmãos, imagina agora a força daquela pedra que Davi jogou contra o gigante. O que vocês acham? Foi a força de Davi? Ou foi o poder de Deus ali? Davi agora desce a um riacho e pega lá 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Coloca o seu foge, pega a sua e vai contra o gigante. Sua filha. Tem aqui 3 coisas interessantes para a gente ver. Primeiro,
o Senhor estará com você, diante do gigante que está à sua frente. Quando todos disseram a Davi que ele não podia lutar contra Golias, Davi respondeu que já havia lutado com o leão e o urso, aqui nós falamos. Então, a segunda parte, o segundo ponto é: a fé em Deus traz coragem. Poderia ter sido Davi, poderia ter sido um outro soldado, mas onde estava a fé dele? Onde estava a fé? Onde estava a confiança no Deus do qual ele fazia parte do exército? Querido, isso é uma lição para a gente. É uma lição para a gente. Nossos problemas, às vezes, se tornam intransponíveis porque nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para o tamanho do problema. O medo, falta de coragem. Davi possuía uma firme fé em Deus. E essa fé fez com que ele tivesse coragem de enfrentar os gigantes. Há ocasiões em que todos nós devemos fazer frente aos que zombam de nós e nos injuriam. Muitas vezes nós temos que enfrentar mesmo, não adianta. Talvez tenhamos que enfrentar algumas forças terrenas tão poderosas quanto Golias. Quando isso acontecer, devemos imitar a coragem de Davi. Quando isso acontecer, se o seu problema você acha que é grande demais, pense em Davi. Ele era pequeno também, em relação ao gigante que enfrentou. Mas ele tinha um Deus que estava à sua frente. E foi em nome desse Deus que ele foi lutar contra aquele homem. Outro ponto. Com Deus você pode vencer o impossível. Era impossível, né? Aos olhos daqueles homens. É como nós falamos. Quando nós colocamos algo à frente de uma luz, a sombra sai maior do que o que nós temos. Ali estava um homem que à frente de todos era maior, sim, é inegável o tamanho, mas maior do que Deus. Ele era mais poderoso que Deus. Será que o Deus não livraria aquele povo? Mas assim também acontece conosco muitas vezes. Diante de um problema, nós nos sentimos fracos demais, não é? É lógico que nós poderemos sentir sim. Estamos a sentir assim. Mas acima de tudo, precisamos saber que é justamente na fraqueza, não é? A fé é demonstrada e a Escritura vem. É justamente na fraqueza que Deus aparece na história. O gigante sempre parece maior do que realmente ele é. Assim também são os problemas que aparecem diante de nós. Gigantes que nós muitas vezes achamos que não somos capazes de vencer. Mas quando nós olhamos que naquele gigante que está juntamente à mão de Satanás, no sentido de fazer com que a gente recue e pense diferente, sinta-se incapaz, pense na sua incapacidade, busque a Deus, porque Ele vai dar coragem para você enfrentar todo e qualquer problema, solucionando todos os seus problemas. O exército via o tamanho de Golias, mas Davi via o tamanho do seu Deus. Os soldados diziam: é muito grande, não dá para vencer. Davi dizia: é grande demais para errar, e o Senhor me dará vitória. A diferença ali estava justamente na fé de Davi. Davi disse: ele é muito grande para errar, considerando o fato da sua pontaria a usar, né? O tamanho do seu gigante não importa. O que importa é quem está ao seu lado. O tamanho do seu gigante não importa. O que importa é o que está ao seu lado. Tem algo aqui que eu fiz questão de separar. Davi derrotou Golias, aquele gigante filisteu, por 3 coisas. Primeiro, sua fé inabalável em Deus. Sua coragem em enfrentar um desafio aparentemente impossível e sua habilidade com a funda
Ele era pastor e ele estava acostumado agora a lutar contra animais usando a sua funda. Era o seu equipamento de guerra. Fé em Deus. Davi, mesmo sendo jovem e considerado inexperiente, demonstrou uma fé profunda em Deus, acreditando que ele o ajudaria a vencer a batalha. Ele não confiou em sua própria força ou habilidade, pessoal, mas na força divina de que ele iria triunfar naquele momento. Um outro ponto, a sua coragem. Davi se apresentou para lutar contra Golias quando todos os outros soldados israelitas estavam com ele. Sua coragem em enfrentar um gigante tão temido inspirou o exército de Israel e demonstrou sua determinação em lutar pela causa de Deus e do seu povo. Diante do exército, Davi mostrou como se vence uma batalha. Não por força, muitas vezes não por violência, mas utilizando aquilo que Deus dá, utilizando aquela maneira que Deus mostra. E você, na maior simplicidade possível, as coisas simples para Deus se tornam maiores do que o gigante que está à sua frente. Outro ponto é a habilidade com sua funda. Davi, sendo um pastor, tinha experiência em usar a funda para proteger o rebanho de seu pai. Aquela mesma funda serviu de arma para derrotar um gigante, que aparentemente seria vencedor em virtude do medo daqueles homens a enfrentá-lo. Mas não, Deus enviou de casa, através de Jessé, fez com que Davi veja como Deus age. Precisava Davi chegar ali para saber dar notícia aos seus irmãos e como andava tudo e trouxesse a resposta para seu pai. Davi foi lá, enfrentou o gigante, tornou-se vencedor e não foi em vão. E mais tarde ele foi considerado em uma das músicas que se cantavam ali. Saul matou milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Isso não agradava a Saul, ele era o rei. Mas por que Saul tem medo? Por que Saul tem medo? Então todos cantavam, não é? Dizendo que Davi era maior do que mesmo o seu próprio rei. Coragem, confiança em Deus. Sabia, portanto, tinha, através da orientação divina, algo importante na sua vida que mudaria toda uma situação. Veio ali, e derrotando aquele gigante, Golias, Davi não apenas derrubou, mas também tirou sua cabeça como prêmio de uma grande vitória. Afrontar a Deus é um problema. E nós encontramos pessoas que afrontam a Deus, não diretamente, mas através de nós. Contra você, não é? Muitas vezes indiretamente está afrontando a Deus, falando contra você, mas está afrontando a Deus. Está afrontando a Deus. Queridos, Davi foi enviado para seus irmãos e ali se tornou um herói. Um herói de guerra, apesar da sua pequenez. Mas agora a pergunta-chave é: qual o tamanho do seu gigante? Qual o problema que você tem de enfrentar e acha que é impossível vencer? Como você encara essa situação? Como? Davi venceu pela fé. Nós também venceremos pela fé. É importante saber que, apesar das dificuldades que têm surgido até agora diante do povo de Deus, nós, através de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Nada merecemos, nada temos e temos tudo. Porque quem tem Deus à frente, com certeza, todas as batalhas serão vencidas. Não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória daquele que nos fez, nos protege, nos ajuda, nos ensina e nos guiará por momento. Finalizando, queridos, a história de Davi e Golias é um exemplo poderoso do que com fé, coragem e usando as ferramentas que temos à disposição, através daquele que Deus nos dá. Nós temos uma grande ferramenta na mão, a oração. Uma grande ferramenta. Nós vimos aqui exemplo hoje, e tantos exemplos nós sabemos, de pessoas que foram, não é? A oração é um grande equipamento de guerra que nós temos. Confiando em Deus,
através de tudo que Ele nos dá. Os desafios aparentemente grandes serão pequenininhos, porque não suportarão o poder de Deus através do seu servo. E quantas pessoas vão dizer que você nada tem, mas é muita coisa. Você não sabe de nada, mas sabe de muito. Não tem força, mas é um vencedor. Através daquilo que Cristo nos dá, nós podemos vencer as maiores batalhas desta vida. Esse é o pensamento em relação por mim e por nós esta noite. Que Deus continue nos abençoando a cada momento. Amém. Amém. Vamos para casa mais cedo. Vamos para casa mais cedo. Olha. Agradecemos por esta noite, por mais uma vez trazeres para nós um recado, a fim de que pudéssemos receber e assim aprimorar nossos caminhos na tua presença. Que através da fé nós possamos ser vencedores dos grandes obstáculos que tiverem à nossa frente. Que os gigantes que achamos ser intransponíveis, eles sejam transpostos em nome de Jesus, através da tua presença em nossa vida. Portanto, leva-nos agora aos nossos dados, segurança dos teus santos anjos. Concede a tua paz, em nome de Jesus. Amém.